A gente vai começar aqui o bate-papo com os representantes da Brigada Militar aqui da nossa região do Vale do Taquari para analisar o pleito aqui em Lajeado, nos municípios atendidos pelo 22º Batalhão, que tem a sua sede em Lajeado, pelo 40º Batalhão, que tem a sua sede em Estrela. Estão conosco o Tenente-Coronel Alessandro Augusto Bernardes dos Santos, comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar, e Major Fábio Kuhn, comandante do 40º Batalhão da Polícia Militar. Tudo bem com vocês? Mais tranquilos, depois de um segundo turno que, pelo menos, a gente não tem muita informação de problemas aqui na região, mas mesmo assim dá um trabalho, dá uma preocupação sempre também para os órgãos de segurança, né? Bem-vindos mais uma vez à nossa programação, boa tarde. Perfeito, boa tarde. Boa tarde, um abraço a todos, a quem nos está nos ouvindo, está nos vendo, né? Realmente tivemos aí um segundo turno no Vale, né? Não só em Lajeado, mas no Vale, tão tranquilo quanto o primeiro. De fato, foi bem satisfatório, assim, acho que tanto como cidadão, né? Como policial também, porque a gente quer a tranquilidade aí, e isso a gente conseguiu verificar aí no domingo. Major Fábio Kuhn, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, lá pelo lado do 40 Batalhão Estrela também, tudo tranquilo. O pleito foi tudo certo, sem nenhuma alteração em toda a área. Tudo certo em questões eleitorais, demais ocorrências? Ocorrências em relação às eleições, nenhuma, né? Só uma urna foi trocada no Colégio Pinheiros lá. Houve uma pequena reclamação de demora, um pouquinho na reposição, mas logo em seguida já tudo certo. Não teve nada. E em relação a essa urna, o que foi o problema? Ela não funcionou, ela não estava funcionando, aí trocaram. Bom, aí procedimento normal, padrão também normal, da Justiça Eleitoral, né? Exatamente. Em termos de transporte irregular, compra de votos, boca de urna, nada? Não, aqui por Lajeado não tivemos notícia, né? Para não dizer nada, eu posso dizer aquilo que poderia chegar ao conhecimento então das autoridades, né? E para nós realmente não teve nem boletim de ocorrência, nem ligação para o 190, não tivemos nenhum acionamento nesse sentido. Um acionamento, na verdade, houve e que seria, a princípio, né, uma ocorrência de boca de urna, mas chegando no local também não foi configurado. Possivelmente... Isso foi onde? Isso foi no bairro São Cristóvão. Né? Possivelmente identificado, já que está o cidadão aí, depois deve correr um boletim de ocorrência, né? ou algum procedimento da Justiça Eleitoral. Mas no que tange à Brigada Militar, nenhum boletim de ocorrência foi lavrado. Vocês imaginavam, projetavam que seria tranquilo assim, já por conta de um reflexo do primeiro turno, ou por ser agora um momento decisivo que realmente eleger um governador e eleger um presidente seria um pouco mais tumultuado? Projetávamos, sim. Projetávamos uma situação de tranquilidade, isso analisando o todo, né? O Rio Grande do Sul como um todo, né? Então, estamos num vale diferenciado, né? Então, assim como tivemos uma amostragem do que foi o primeiro turno, a gente projetou para o segundo turno. Não obstante, por óbvio, né, as questões mais acirradas e esse afunilamento, né? Olha, agora estamos para eleger o presidente da República, para eleger o governador do estado, enfim, né? O que dá um voto rápido. Então, a gente já não teve também aquelas situações que tivemos no primeiro turno aí de filas muito grandes, né? Então, isso, de uma certa forma, também aliviou. A gente tinha essa projeção, sim, mas sempre preparados, né? Apesar de projetar e querer a tranquilidade, a gente está preparado para a intranquilidade. Que bom que estamos num vale diferenciado, né? Que bom que a gente pode falar que foi tudo tranquilo aqui na nossa região. E é importante, né, que fala o Bernardes, que em relação ao segundo turno, agilizou bastante. Embora teve algum problema ainda com leitura de biometria, mas nem compara, né, a questão aí de filas que tivemos e atrasos e demora, porque também eram 5 candidatos no primeiro turno, muitas pessoas esqueciam, voltavam, pegavam papel, isso também teve importância, né, e agora foi tudo muito mais tranquilo. Teve uma outra sessão, sim, que teve um pouco de demora, mas casos bem particulares. E agora, senhores, com tudo que a gente está vendo, está refletindo algo na Brigada Militar também? Uma preocupação, há uma orientação, né, por parte do comando
da Brigada Militar de Porto Alegre, do Estado do Rio Grande do Sul, porque a gente está vendo manifestações nas rodovias, federais ou estaduais. Tem comando rodoviário da Brigada Militar também que atende nas rodovias estaduais, né? Como é que vocês estão vendo essa situação, agindo também dentro dos municípios, nas rodovias? O Bernardes trabalhou por muito tempo, né? Junto às rodovias, aí sabe como é que é essa situação. Sim, a brigada ela tá preparada, mas isso está mais a nível de comando geral, em termos de controle das rodovias estaduais e o apoio à Polícia Rodoviária Federal. Então, isso está sendo monitorado e o comando tem agido junto com o governo do estado, né, para a desobstrução das vias. Aqui no Vale do Taquari, a gente acompanha, né, onde se houver algum bloqueio, alguma coisa, e a gente está atento a isso, né? E se precisar de reforço externo, o comando da brigada vai enviar a tropa de choque e todo o aparato que for necessário para eventual desobstrução. Então é assim que tem sido nas últimas horas. Se for necessário, o comando rodoviário da Brigada Militar, auxílio, vocês, a Brigada Militar que atende na cidade, pode ir lá também, além da questão do comando de choque? Sim. É um trabalho integrado, né? Polícia Rodoviária, o choque da Federal, nós da Brigada. Então é integrada essa operação. Mas até agora também, né? Mais na conversa. Também não estamos tendo nenhum tipo de enfrentamento, spray de pimenta, coisa do tipo, né? Aqui no Vale não, mas em outros lugares houve já uso de força, né? Ou de gás, enfim. Mas aqui no Vale não temos nada. Qual é a orientação que vocês dão para essas pessoas que estão em manifestações, que estão reivindicando? Pode bloquear trânsito, não pode? O que vocês orientam pelo conhecimento que tem e aquilo que é permitido em lei também? Bem, a orientação, né, primeiro, é essa questão que a democracia também ela dá vazão a manifestações, sem dúvida nenhuma, né, mas não manifestações que a gente afete o direito de ir e vir das pessoas. Então, no início dessas manifestações, foi notado que elas, na verdade, começaram não interrompendo vias. Até aí, tranquilo. Né? No momento em que a gente tem interrupção de vias, a Brigada Militar, quando acionada, ela desencadeia um protocolo próprio. Existem protocolos para isso. Né? E o protocolo sempre começa com a mediação, sempre inicia, né, com a tentativa de arrefecimento daquela situação ali, para que não se transforme, então, numa violação constitucional, diga-se passagem. Né? Então, se a conversa não funciona, o que é o próximo passo? Certo, o próximo passo a gente desencadeia então o acionamento de batalhão de choque, né? Os 6 batalhões de choque no estado do Rio Grande do Sul estão, através do comando de policiamento de choque, eles estão já devidamente orientados nesse sentido, né? De que os acionamentos, obviamente que passa pelo comando geral, né? Mas qualquer acionamento que é preciso, o batalhão de choque mais próximo estará apto a atender. Qual o mais próximo aqui da nossa região? Hoje nós temos Caxias do Sul. Caxias, isso aí. 1 hora e pouco, né? Até chegar aqui. Dependendo da localidade também, né? Exatamente, dependendo da localidade. E existem equipes de batalhão de choque que já estão circulando. Então não quer dizer que estão sediadas em... Né? O batalhão de choque é sediado em Caxias. No entanto, há equipes de batalhão de choque que estão circulando então por outros municípios. Então, só para salientar, assim, existem protocolos para isso, né? Não é chegar lá e, vamos fazer a desobstrução sem falar com ninguém. Não é isso. Então, a gente alerta, né? A gente utiliza, inclusive, os espaços que nos são dados, né? Como está acontecendo agora, para orientar as pessoas de que, no fundo, lá não vale a pena a gente fazer essa obstrução de via, né? Por mais que a manifestação ela seja um pouco mais... aprofundada nesse sentido, né? Mas manifestar-se é uma coisa. Agora, nós tendo aí a obstrução de vias, né? Nós desencadearemos então protocolos que inicia com a negociação e pode terminar, então, culminar com a retirada forçosa dessas pessoas. Aproveitando essa questão, Ricardo, antes uma ouvinte comentou sobre bloqueio na RS 129 em Encantado.
Cícero Copelo, repórter que faz a editoria de polícia, ele disse que os manifestantes estão no pátio de uma borracharia, lá na 129 Encantado, sem bloqueio de pista. Houve queima de pneus, mas nada acontecido na pista. Então, o trânsito fluindo lá, normalmente só para dar um retorno também para nosso ouvinte, aproveitando, porque tiveram bloqueios ontem, né? Mas hoje, a princípio, essas manifestações, assim como acontece aqui em Lajeado também, sem interromper o trânsito. E a ouvinte, ela chegou a mandar depois até para nós vídeos aqui, ela disse que interromperam por cerca de 5 minutos e depois liberaram. O vídeo que ela nos repassa aqui já estava passando pelo local com essa queima de pneus, mas o trânsito fluindo. Mas seguindo nessa linha, Tenente Coronel Alessandro Augusto Bernardes dos Santos, o pelotão de choque chegou. E aí? Aí vai com o escudo, tenta também a negociação verbal, se não dá, depois como é que é o procedimento também que se tem, né? Até usar, vamos dizer, o spray para depois, em último caso, partir para uma outra situação em caso de não liberação de pista. Existem 2 filtros de negociação, né? Uma inicia com o comando local, sem a necessidade de nós termos aí uma força de choque, né? Quando a força de choque chega, alguns dizem, já chega para fazer o papel, né, da força de choque. Sim, um batalhão de choque, uma equipe que é formada para isso tem, né, por objetivo, na verdade, é fazer com que aquilo cesse, aquela situação. Mas existe sim uma negociação antes. Agora, chegou o pelotão de choque, né, chegou a equipe, né, o batalhão de choque, o pelotão de choque que seja, dentro da sua formação, não conseguiu, através das negociações anteriores, né, e da negociação que nós temos aqui naquele momento, fazer com que aquelas pessoas, então, cessem essa atitude que viola o direito de ir e vir, aí sim teremos aí o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, o uso de formações para fazer com que aquelas pessoas desobstruam a via, né? Mas é tudo um uso progressivo da força. Não existe o uso da força como uma primeira opção. Ela é a última opção. Tomara que não tenhamos nenhum enfrentamento desse tipo aqui na região. Assim como né? estávamos falando de primeiro e segundo turno, né? A gente ainda vê que é uma questão de índole das pessoas. E nas cidades? Também tem orientação, é a mesma? A gente não vê tanto nas cidades, se usa mais esse tipo de manifestação nas rodovias mesmo, né? Mas aí atingiria diretamente vocês, vamos dizer assim, se acontecesse alguma coisa aqui no centro de Lajeado, no centro de Estrela ou algum outro município. Mesma orientação. O protocolo de desencadeamento dessas ações, né, de uso progressivo da força e de negociação anterior, ela vale para qualquer lugar, né? Vale para rodovias, vale para perímetro urbano, vale para dentro das cidades, né, nos logradouros das cidades. Agora, mais ou menos umas 2 horas, até estava comentando com os oficiais, é legal, vou dizer assim, que é interessante, né, por parte de algumas pessoas. A gente viu isso no sábado, a gente viu na sexta-feira, antes do pleito, então no domingo, né, as pessoas nos comunicando onde haveria e como fariam as suas manifestações. Então isso eu acho interessante, porque assim, empresta segurança para essas pessoas, porque nós, tomando conhecimento, nós vamos utilizar o aparato policial também para protegê-las. Nós não vamos utilizar o aparato policial jamais para acabar com a manifestação, né? A menos que nós tenhamos, então, o desencadeamento de uso progressivo da força em função, né, de obstrução de via, em função de violação do direito de ir e vir. Mas é interessante assim que as pessoas, e isso aconteceu em Lajeado, né, de que algumas pessoas que estavam encabeçando algumas manifestações nos disseram, vai ser em tal lugar, vai ter aproximadamente tantas pessoas, e assim faremos. Ali no Volupe não tivemos nenhum tipo de problema. Não tivemos nenhum problema. Então, ali foi a concentração do PT, né, dos apoiadores de Lula, depois da conquista até se fechou quadras, sem problemas também. Exatamente. E isso é um dos pontos, eu acho que fundamentais, assim, de ser cidadão, né? Foram responsáveis, fica aqui um elogio, estou utilizando o espaço para elogiar. Foram responsáveis em não fazer com que aquela situação, que é uma manifestação pacífica, se transformasse então em algo que a gente está vendo, né, em outros lugares. Então, temos um vale diferenciado, graças a Deus. Além do pleito, o andamento ser tranquilo, o pós também não teve nenhum tipo de registro nesse sentido. Pós não teve nenhum tipo de registro, né? Falo pelo 22, aqui com 40 também não, né? Não, também não. Comandantes dos pelotões da Brigada Militar de Lajeado, de Estrela, agora tem Expo Vale, acho que é muito mais para o Bernardes, né? E depois também já vem a Operação Golfinho, vem Natal.
também tem que ter uma atenção especial para esses eventos, especialmente a Expo Vale, que é o próximo evento aqui para Lajeado, que envolve o Vale do Taquari como um todo e até muitas pessoas que vêm de fora da nossa região? Claro. Expo Vale, a gente já tem o planejamento feito, já sabendo, né, de quando seria o período da Expo Vale, nós sempre nos antecipamos, né, aos fatos. O nosso policiamento, por óbvio, né, por ser um local que é fechado, embora de acesso ao público, mas é pago, né, nós teremos o policiamento com muito mais efetividade no seu entorno, né, mas faremos, né, algumas incursões lá dentro, isso já está ajustado com todos que estão organizando, né, então teremos aí, como foi em outros momentos, aí uma Expo Vale, tenho certeza que pacífica também, né, e no que diz respeito aí ao Natal, a operação Papai Noel, ela é desencadeada então todo o início de dezembro na brigada militar, né, então a partir daí a gente utiliza uma forma diferenciada de patrulhamento, uma forma diferenciada de exposição, então, dos nossos policiais em pontos que são de maior circulação de pessoas, e até porque o horário do comércio acaba tendo, né, uma diferenciação aí do que é o normal. Mais na áreas centrais ou também nos bairros? Onde se verifica que há uma maior concentração de comércio, né, também faremos uma maior concentração de efetivo. Então, não quer dizer que só no centro, né, vamos falar aqui de Lajeado, Júlio de Castilhos, né, Benjamin, não, tem outros lugares que também merecem, né, o aporte de efetivo. Tudo de acordo com uma proporcionalidade, né. Então, bastante demanda além daquilo que já é rotineiro. Expo Vale, tem a Operação Papai Noel e também tem a Operação Golfinho, que sempre se dá mais ali no final, né, depois da Operação Papai Noel. Exato. A vida não para, né. A Brigada Militar, 24/7, aí, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né. E assim como, né, tivemos aí a situação do domingo, segunda-feira a vida continuou. A gente, nessa mesa aqui, inclusive, falamos sobre essa situação, né, que na segunda-feira vamos continuar existindo, né. Então, eu acho que isso aí é ponto positivo para o Vale. O Vale está tranquilo. Muito bem, senhores. Obrigado pela presença aqui, parabéns pelo trabalho da Brigada Militar, né, de Estrela, de Lajeado, todos os seus municípios, e que bom que a gente teve um pleito tranquilo, que continue assim a situação aqui pelo nosso Vale do Taquari. Obrigado pela presença, uma boa semana, amanhã já tem feriado de novo, né? Uma boa semana e um bom trabalho para vocês. Muito obrigado, igualmente, para todos. Confiem na Brigada aí que a gente está sempre atento. Hein? Major Fábio, obrigada. Obrigado, Ricardo, Gabriela. Obrigado a todos os ouvintes. Tá aí, então, Tenente Coronel Alessandro Augusto Bernardes dos Santos, comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar, que tem sede aqui em Lajeado, e também Major Fábio Kuhn, comandante do 40º Batalhão de Polícia Militar, lá com sede em Estrela, falando sobre o domingo das eleições. Que bom, né? Tudo bastante tranquilo, pleito eleitoral, também não tivemos ocorrências depois das manifestações daqueles candidatos que foram vencedores e seus apoiadores.